Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho hoje sobre cura. Afinal de contas, né? Eu passei aí um período meio longo com uma pneumonia mais ou menos. Então, tô retornando e eu pensei, por que não falar desse tópico, né? Afinal de contas, é um tópico que afeta todos nós, né? A gente tá sempre aí com alguma coisinha. Então, é, tava pensando hoje pela manhã em relação a isso. Então, tava pensando o que que a gente pode falar um pouco sobre isso aqui no canal, né? A gente tem algumas questões de saúde que a gente vem para cumprir, que a gente já traz no nosso modelo organizador, né? Biológico que a gente tem que passar. Só que tem outras coisas também que a gente traz, que a gente tem o poder de não deixar a coisa aumentar. Então, a gente tem condições de estar utilizando algumas frases como mantras para a gente evitar de ter pensamentos negativos, e a gente pode também fazer uso de outras coisas, né? Então, por exemplo, na psicoterapia holística, a gente pode fazer regressão a vidas passadas para ter mais condição de destrinchar, né? De verificar o porquê que a gente traz alguns medos, alguns traumas. E a gente pode também começar a tomar mais cuidado com o que a gente passa do nosso emocional para o nosso corpo físico, né? Porque quando a gente está com algum problema, como uma depressão, um estresse, uma insatisfação, essas coisas vão direto para o nosso emocional. E quando elas vão para o nosso emocional, elas começam a ir afetando o corpo físico, né? Porque esses comandos vão vindo para o corpo físico. E aí, quando chega no físico, a gente já não tem muito mais o que fazer, né? A gente até consegue sim reverter, mas a gente às vezes nem sabe de onde veio, né? Então fica aquela coisa, usa a sua mente, foca, concentra, pensa, mas a gente às vezes nem sabe como. Então, por exemplo, quando a coisa já está estabelecida e passa de uma vida para outra, a gente às vezes nem sabe de onde vem e a gente não consegue falar, a mente é forte e eu consigo. Às vezes a gente não sabe, né? A gente não tem esse conhecimento, essa consciência. Algumas pessoas sim conseguem só pela força mental, porque elas já têm uma expansão de consciência que faz com que todas essas coisas sejam superadas, mas na maioria dos casos a gente não sabe, né? Então a gente precisa, em muitos casos, na maioria deles, fazer uma regressão, voltar, entender, rastrear, ver qual é o processo, por que traz ou carrega uma personalidade, ou às vezes carrega a personalidade de si próprio de outra vida, ou até carrega também é, desafetos, né? Espíritos que precisam ser resgatados ou que precisa ser feito esse trabalho de cura e perdão. Então a gente tem. São muitas variáveis, né? São muitas possibilidades. Então, o que está ao nosso alcance? Evitar somatizar, né? Evitar somatizar, evitar ficar com pensamentos negativando a situação. Então, quando a gente tem um pensamento recorrente de eu não dá certo para mim, eu não consigo, dói sempre, eu tenho esse problema, minha memória não funciona direito. Esse tipo de pensamento, ele é tóxico, né? Porque aí vai afetando, sem a gente perceber, as palavras têm tanto poder que começa a ir afetando, a gente começa a acreditar, o nosso cérebro
começa a codificar que tem esse problema e acaba afetando mesmo. E a gente vai se prejudicando. Então, o que está ao nosso alcance é, ao máximo de tempo que a gente puder, tentar não auto-sabotar. Tentar fazer com que a gente não transfira essas coisas para o corpo físico, né? Então a gente tem que ter sempre na mente que tá tudo certo, que tudo é aprendizado, a doença às vezes vem como purificação e tá tudo certo. Às vezes a gente tá somatizando e criando e o importante é deixar fluir as coisas como elas são. Então, por exemplo, eu tenho alguns hábitos errados, né? De falar, ai, minha memória é péssima. Então, isso é terrível. Se eu continuo falando isso, vai piorar a minha situação. Por quê? Vai somatizando, em algum momento, isso vai estar no meu corpo físico como algo real, como algo verdadeiro. Então, o meu corpo vai começar a acreditar, minha mente faz com que isso seja real e a coisa piora, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Como Jesus falava, orai e vigiai. A gente tem que vigiar até os nossos pensamentos, que são tantos, né? Agora, quando entra num caso mais específico, de alguma doença crônica, muitas vezes a gente tem que ir buscar a origem, né? Então, o mais indicado é realmente estar em contato aí com um profissional, um psicoterapeuta holístico, que realmente vai poder te falar e encontrar de onde vem tudo isso, qual a origem. Você vai poder ir lá trabalhar essas questões e aí depois fazer um balanço de tudo isso. Normalmente tem várias pessoas aí nessas dinâmicas para serem resgatadas, né? E também é muito válido, muito importante. Realmente dá resultado, e é bem interessante. Enfim, é isso. A partir de agora eu volto a fazer vídeos, tá? Eu vou voltando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversinha. Até a próxima. Tchau!